Um cadáver no poder, segunda, por Olavo de Carvalho, 29 de janeiro de 2015. Volto à análise da teologia da libertação. Se a coisa e até o nome que a designa vieram prontos da KGB, isso não quer dizer que seus pais adotivos, Gutierrez, Boff e Frei Beto, não tenham tido nenhum mérito na sua disseminação pelo mundo. Ao contrário, eles desempenharam um papel crucial nas vitórias da TL e no mistério da sua longa sobrevivência. Os três, mas principalmente os dois brasileiros, atuaram sempre simultaneamente em dois planos. De um lado, produzindo artificiosas argumentações teológicas para o uso do clero, dos intelectuais e da cúria romana. De outro lado, espalhando sermões e discursos populares e devotando-se intensamente à criação da rede de militância que se notabilizaria com o nome de Comunidades Eclesiais de Base e viria a constituir a semente do Partido dos Trabalhadores. Base é, aliás, o termo técnico usado tradicionalmente nos partidos comunistas para designar a militância, distinguindo-a dos líderes. Sua adoção pela TL não foi mera coincidência. Quando os pastores se transformaram em comissários políticos, o rebanho tinha mesmo de tornar-se base. No seu livro E a Igreja se fez Povo, de 1988, Boff confessa que foi tudo um plano ousado, concebido segundo as linhas da estratégia da lenta e sutil ocupação de espaços preconizada pelo fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci. Tratava-se de ir preenchendo aos poucos todos os postos decisivos nos seminários e nas universidades leigas, nas ordens religiosas, na mídia católica e na hierarquia eclesiástica, sem muito alarde, até chegar à época em que a grande revolução pudesse exibir-se a céu aberto. Logo após o conclave que o elegeu, em 1978, o Papa João Paulo I teve um encontro com 20 cardeais latino-americanos e ficou muito impressionado com o fato de que a maioria deles apoiava ostensivamente a teologia da libertação. Informaram-lhe, na ocasião, que já havia mais de 100.000 comunidades eclesiais de base disseminando a propaganda revolucionária na América Latina. Até então, João Paulo I conhecia a TL apenas como especulação teórica. Nem de longe imaginava que ela pudesse ter se transformado numa força política de tais dimensões. Em 1984, quando o cardeal Ratzinger começou a desmontar os argumentos teóricos da teologia da libertação, já fazia 4 anos que as comunidades eclesiais de base tinham se transfigurado num partido de massas, o Partido dos Trabalhadores, cuja militância ignora maciçamente quaisquer especulações teológicas, mas jura que Jesus Cristo era socialista porque assim dizem os líderes do partido. Dito de outro modo, a pretensa argumentação teológica já tinha cumprido seu papel de alimentar discussões e minar a autoridade da Igreja, e fora substituída, funcionalmente, pela pregação aberta do socialismo, onde o esforço aparentemente erudito de aproximar cristianismo e marxismo cedia o passo ao manejo de chavões baratos e jogos de palavras nos quais a militância não procurava nem encontrava uma argumentação racional, mas apenas os símbolos que expressavam e reforçavam a sua unidade grupal e o seu espírito de luta. O sucesso deste segundo empreendimento foi proporcional ao fracasso do trio na esfera propriamente teológica. É possível que na Europa ou nos Estados Unidos um formador de opinião com pretensões de liderança não sobreviva à sua desmoralização intelectual, mas na América Latina, e especialmente no Brasil, a massa militante está a léguas de distância de qualquer preocupação intelectual e continuará dando credibilidade ao seu líder enquanto este dispuser de um suporte político-partidário suficiente. No caso de Boff e Beto, esse suporte foi nada menos que formidável. Fracassadas as guerrilhas espalhadas em todo o continente pela OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, fundada por Fidel Castro em 1966, a militância se refugiou maciçamente nas organizações da esquerda não militar, que iam colocando em prática as ideias de Antônio Gramsci sobre a ocupação de espaços e a revolução cultural. A estratégia de Gramsci usava a infiltração maciça de agentes comunistas em todos os órgãos da sociedade civil, especialmente ensino e mídia, para disseminar propostas comunistas pontuais, isoladas, sem rótulo de comunismo, de modo a obter pouco a pouco um efeito de conjunto no qual ninguém visse nada de propaganda comunista, mas no qual o partido, ou organização equivalente, acabasse controlando mentalmente a sociedade com o poder invisível e onipresente de um mandamento divino, de um imperativo categórico, SIC.
Nenhum instrumento se prestava melhor a esse fim do que as comunidades eclesiais de base, onde as propostas comunistas podiam ser vendidas com o rótulo de cristianismo. No Brasil, o crescimento avassalador dessas organizações resultou, em 1980, na fundação do Partido dos Trabalhadores, que se apresentou inicialmente como um inocente movimento sindicalista da esquerda cristã e só aos poucos foi revelando seus vínculos profundos com o governo de Cuba e com várias organizações de guerrilheiros e narcotraficantes. O líder maior do partido, Luiz Inácio Lula da Silva, sempre reconheceu Boff e Beto como mentores da organização e dele próprio. Nascido no bojo do comunismo latino-americano por intermédio das comunidades eclesiais de base, o partido não demoraria a devolver o favor recebido, fundando, em 1990, uma entidade sob a denominação gracianamente anódina de Foro de São Paulo, destinada a unificar as várias correntes de esquerda e a tornar-se o centro de comando estratégico do movimento comunista no continente. Segundo o depoimento do próprio Frei Beto, a decisão de criar o Foro de São Paulo foi tomada numa reunião entre ele, Lula e Fidel Castro, em Havana. Durante 17 anos o foro cresceu em segredo, chegando a reunir aproximadamente 200 organizações filiadas, misturando partidos legalmente constituídos, grupos de sequestradores como o MIR chileno e quadrilhas de narcotraficantes como as Farc, que juravam nada ter com o tráfico de drogas mas então já costumavam trocar anualmente 200 toneladas de cocaína colombiana por armas contrabandeadas do Líbano pelo traficante brasileiro Fernandinho Beiramar. Quando Lula foi eleito presidente do Brasil, em 2002, o Foro de São Paulo já havia se tornado a maior e mais poderosa organização política em ação no território latino-americano em qualquer época, mas sua existência era totalmente desconhecida pela população e, quando denunciada por algum investigador, cinicamente negada. O bloqueio chegou ao seu ponto mais intenso quando, em 2005, o Sr. Lula, já presidente do Brasil, confessou em detalhes a existência e as atividades do Foro de São Paulo. O discurso foi publicado na página oficial da Presidência da República, mas mesmo assim a grande mídia em peso insistiu em fingir que não sabia de nada. Por fim, em 2007, o próprio Partido dos Trabalhadores, sentindo que o manto de segredo protetivo já não era necessário, passou a alardear aos quatro ventos os feitos do Foro de São Paulo, como se fossem coisa banal e arquissabida. Somente aí os jornais admitiram falar do assunto. Por que o segredo podia agora ser revelado? Porque, no Brasil, toda oposição ideológica tinha sido eliminada, restando apenas sob o nome de política as disputas de cargos e as acusações de corrupção vindas de dentro da própria esquerda, ao passo que, na escala continental, os partidos membros do Foro de São Paulo já dominavam 12 países. As comunidades eclesiais de base haviam chegado ao poder. Quem, a essa altura, iria se preocupar com discussões teológicas ou com objeções etéreas feitas 20 anos antes por um cardeal que levará a sério o sentido literal dos textos e mal chegará a arranhar a superfície política do problema? Nos 12 anos em que permaneceu no poder, o PT expulsou do cenário toda a oposição conservadora, partilhando o espaço político com alguns aliados mais enrajeis e com uma branda oposição de centro-esquerda, e governou mediante compras de consciências, assassinatos de inconvenientes e a apropriação sistemática de verbas de empresas estatais para financiar o crescimento do partido. A escalada da cleptocracia culminou no episódio da Petrobras, onde o desvio subiu à escala dos trilhões de reais, configurando, segundo a mídia internacional, o maior caso de corrupção empresarial de todos os tempos. Essa sucessão de escândalos provocou algum mal-estar na própria esquerda e constantes reclamações na mídia, levando a inteligentecia petista a mobilizar-se em massa para defender o partido. Há mais de uma década os senhores Beto e Boff estão ocupados com essa atividade, na qual a teologia só entra como eventual fornecedora de figuras de linguagem para adornar a propaganda partidária. A TL havia assumido, finalmente, sua mais profunda vocação. Quem quer que leia os escritos de Gutierrez, Boff e Beto descobre facilmente as suas múltiplas inconsistências e contradições. Elas revelam que esse material não resultou de nenhum esforço teorizante muito sério, mas do mero intuito de manter os teólogos de Roma ocupados em complexas refutações teológicas enquanto a rede militante se espalhava por toda a América Latina, atingindo sobretudo populações pobres desprovidas de qualquer interesse ou capacidade de acompanhar essas altas discussões.
Os boiadeiros chamam isso de boi de piranha, jogam um boi no rio para que os peixes carnívoros fiquem ocupados em devorá-lo, enquanto os metros mais adiante a boiada atravessa as águas em segurança. Intelectualmente e teologicamente, a TR está morta há 3 décadas. Mas ela nunca foi um movimento intelectual e teológico. Foi um movimento político adornado por pretextos teológicos artificiosos e de uma leviandade sem par, lançados nas águas de Roma a título de boi de piranha. A boiada passou, dominou o território e não existem piranhas de terra firme que possam ameaçá-la. Sim, a TL está morta, mas o seu cadáver, elevado ao posto mais alto da hierarquia de comando, pesa sobre todo um continente, oprimindo, sufocando e travando todos os seus movimentos. A América Latina é hoje governada por um defunto. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal.